Bom dia Já. a todos. Nosso grupo ficou com a microbiologia aplicada contra a infecção, nosso tema. Somos o grupo em 11 pessoas, um médico, infectologista, todas, e enfermeira e uma microbiologista no nosso grupo. Qual foi a nossa proposta? A gente pensou em muitas coisas, mas definimos isso. Fizemos um blog, e aqui eu vou explanar um pouco o que seria o blog, nossa proposta do blog, e para algumas pessoas que não têm a rotina da internet, de mexer em blog, de entender o que é blog, eu vou explicar um pouco o que seria o blog e nossa proposta, certo? Eu sei que a maioria aqui realmente já lida com isso. Então, qual foi a nossa proposta? Um blog de microbiologia, mas que não seja especificamente só para profissionais de saúde, profissionais da rede hospitalar, que mexam especificamente com microbiologia, mas que seja também para o público em geral. Então, a gente utilizou a tecnologia a nosso favor. E que aprendemos com o Dr. Tadeu, que ele é muito tecnológico, né, Dr. Tadeu? Então, o que seria um blog? Para que serve um blog? Um blog é um espaço da web cuja estrutura permite, de uma forma simples e direta, o registro de determinado conteúdo. Isto é um blog. É uma plataforma de comentários que promove a interação direta com os leitores do blog e, consequentemente, a troca de ideias e acesso de novo conteúdo. Quais são as vantagens de um blog? A simplicidade do serviço do blog permite gerir e editar conteúdos com frequência que desejar e de forma fácil e simples. Então, é um acesso direto, mundial, de forma simples, que a gente frequentemente pode postar esses artigos, esses comentários e trazer mais informações. O objetivo geral que a gente queria era esse mesmo. Levar informação de microbiologia de maneira fácil, acessível a qualquer população, a toda a população. Seja ela do profissional de saúde, seja do profissional de outro que não seja profissional de saúde. Através da página do Facebook, a gente criou o blog, mas através da página tem-se acesso ao blog. Esse é o nosso endereço. Vocês receberam aí esse panfleto que a gente colocou aqui, a gente distribuiu no hospital, no amigos, e a gente distribuiu alguns. Nele disponibilizando matérias que julgamos de interesse do público, como eu falei, tradução de artigos e notícias internacionais originais, artigos originais na íntegra e resumo desses artigos originais. O objetivo do blog é aproximar o profissional, como eu falei, da saúde, da área de microbiologia, através de assuntos de interesse não só dos profissionais, como também da população geral. Eu já falei. A nossa página no Facebook está aí. Vocês podem acessar direto pode ir no blog, naquele endereço que tem aí no panfleto, ou na página do Facebook, Microbiologia em Ação. Você já entra, já vê as publicações. Então, criamos em 23 de outubro o blog, e de 23 de outubro até a data atual, postamos 21 publicações. Citei algumas aqui de interesse. Estratégia de prevenção de infecção ao visitar manicure ou estúdio de tatuagem. A gente fez essa publicação. O dia a dia de uma CCH, o relato do papel do microbiologista na CCH, bem relatado. Qualquer microbiologista que entrar vai saber exatamente uma rotina de um microbiologista na CCH. Muito interessante. 7 curiosidades em microbiologia, bem interessante. A gente descobre muitas coisas dentro da microbiologia. Bactéria que produz ouro, enfim, muito interessante. Bactérias muito mais inteligentes do que nós. Poesia na microbiologia, mostramos. Anvisa divulga obrigatoriedade na notificação de infecções. São assuntos também importantes para quem é da área. A gente está publicando. Banho de clorexina reduz incidência de infecção hospitalar em pacientes politraumatizados. Como eu falei, são artigos originais, resumos de artigos originais ou artigos criados mesmo, como as meninas Maíra, Camila, Lívia, a Lúcia, criaram de leituras que fizeram. E outros originais, artigos originais resumidos, certo?
Esse é muito interessante, viu? O gelo servido entre 10 dos restaurantes contém mais bactérias do que a água encontrada nos vasos sanitários. Então, assim, são artigos bem interessantes, leituras rápidas, o gelinho de outra coisa, né? São artigos rápidos, de leituras rápidas, boas, acessíveis. Bactéria radioativa auxilia no tratamento contra o câncer. Também muito interessante essa publicação. Então aqui eu coloquei nossas publicações, bem interessante, pode ir lá, visitar, curtir, comentar, tanto no blog como no Facebook, e o acesso é bem rápido também. Então convidamos a todos a participar do nosso blog, que vocês possam estar acessando, comentando, acrescentando, certo? Porque vai ser conhecido para todos nós aqui e também outros, porque como eu falei anteriormente, são textos de publicações de interesse nosso, mas também da população de maneira geral. Aí está o nosso endereço, vocês têm o acesso, e eu espero que vocês realmente gostem. A gente tentou utilizar o blog como assim, uma alternativa que a gente tenha a tecnologia ao nosso favor, para que a gente possa disseminar conhecimento de microbiologia, visto que também nosso tema era microbiologia. Tem alguma coisa que a gente pode estar perguntando, sugerindo? Tem comentários? Tem comentários. No blog tem embaixo os comentários e também no Facebook tem. E no blog tem, você pode acrescentar, sugerir. Bom, vem o grupo aqui na frente para... Ah, vai ter mais? Ah, tem mais. Ah, é só o começo. Ah, tá. Aqui a gente trouxe para ilustrar uma parte dessas atividades que foi feita com a finalidade de também colocar no blog. A gente fez um estudo, né, com análise comparativa entre 2 hospitais de Campina Grande, estudando justamente qual seria a microbiota e o perfil de sensibilidade dentro desses hospitais. Então, a realidade atual, né, que a gente enfrenta nos hospitais é semelhante tanto dentro de hospitais públicos quanto hospitais privados. A gente percebe cada vez mais o surgimento de micro-organismos mais resistentes, né, aos antimicrobianos de uso corrente. Então é preciso a gente conhecer a microbiota de cada um desses hospitais, reconhecer o perfil de sensibilidade de onde a gente está trabalhando e estabelecer condutas padronizadas para que seja feito o uso racional desses antimicrobianos. Então, o objetivo da gente foi verificar a realidade em unidades de terapia intensiva de 2 hospitais públicos, sendo que de perfis distintos. Aí a gente teve o Hospital A, que é um perfil mais de investigação diagnóstica e atende prioritariamente pacientes de forma eletiva. E o Hospital B é um hospital onde atende mais pacientes de urgência e emergência e a maioria vítimas de trauma. A metodologia que a gente usou foi analisar os dados já da comissão CCIH de cada um desses hospitais de forma separada, verificar o registro da infecção hospitalar nas unidades de terapia intensiva, tanto adulta quanto pediátrica, durante o período de 1 ano,
E esses dados foram calculados no Programa de Análise Estatística, o SPSS. E aí a gente vê, o que a gente encontrou? No Hospital A, a gente teve como principais sítios de infecção as pneumonias associadas à ventilação mecânica, com mais ou menos 36,7% dos casos, infecção de trato urinário com 31% e infecções de corrente sanguínea com 24% das infecções. No Hospital A prevaleceu o Pseudomonas com 27%, seguido de Klebsiella, 17,7% e Acinetobacter de 15,2%. Com relação ao Acinetobacter, foi prioritariamente a infecção do trato respiratório, com 58,3%. E o perfil de resistência que a gente estudou foi que 66% desses Acinetobacter são resistentes ao carbapenêmico, mas a gente encontrou 33 que, além de resistente ao carbapenêmico, também é resistente à ampicilina. A Pseudomonas predominou infecções também do trato respiratório, com 45% das infecções. E o perfil de resistência é que 40% é resistente, ela é pan-resistente, né? Seria resistente à cefalosporina, a ciprofloxacino e também à aminoglicosídeo. A Klebsiella, ela teve predominância similar em trato urinário e trato respiratório. E o perfil de resistência é que 28,5% era do tipo KPC, né, resistente aos carbapenêmicos, e os outros 71% tinham sensibilidade aos carbapenêmicos. Com relação aos estafilococos, ele predominou em corrente sanguínea, que também não foi o principal das nossas infecções, mas das correntes sanguíneas, das infecções de corrente sanguínea, 57% foi por estáfilo. E aí a gente observou que a gente tinha predominância de germes resistentes, com 57% resistente à methicilina e 42% sensível à oxa, né? O Enterobacter predominou na infecção do trato urinário, como era de se esperar, mas a gente teve um índice que a gente considerou elevado ainda em corrente sanguínea, com 33%. E o perfil de sensibilidade, né, e resistência é que 66% era resistente tanto a cefalosporinas como a quinolonas. E aí vem a análise do Hospital B, que é o hospital onde é atendido pacientes de traumatizados, né, politraumatizados. Então, assim, nós tentamos fazer um comparativo entre os dois hospitais, mas vocês vão perceber que vamos ter algumas metodologias diferentes, certo? Alguns parâmetros bem diferentes, porque nós do Hospital B e o Hospital A usam metodologias diferentes para fazer os cálculos, tá certo? Por isso vai ter algumas coisas meio diferentes, tá bom? Mas, enfim, com relação ao Hospital B, né, do Hospital de Trauma, no ano de 2012, eu vou dizendo que está bem pequenininho, mas a prevalência de infecções hospitalares foram devido à infecção por Pseudomonas, Acinetobacter e Klebsiella. E Escherichia coli. Em que a Pseudomonas prevaleceu 297 dos casos de infecção, Acinetobacter 161 e E. coli 94. Com relação a 2013, nós temos que não mudou o perfil, certo? Continuou a mesma prevalência das 3 bactérias. Com relação aos micro-organismos multiresistentes notificados no hospital, nós temos os seguintes: KPC, Klebsiella, Pneumonia e SBL, Massa, Acinetobacter pan-resistente, Massa pan, resistente também, Escherichia coli e SBL, Staphylococcus coagulase negativo multiresistente e Proteus SBL, certo? Em que no ano de 2012, a maioria das bactérias multiresistentes notificadas foram a Klebsiella SBL, certo? Correspondendo a 52%. E, em segundo lugar, vem a Escherichia coli SBL, correspondendo a 22%. No ano de 2013, a prevalência foi de massa,
certo? Correspondendo a 18%. E, em segundo lugar, que é Escherichia coli novamente, a SBL, correspondendo a 18%. Com relação ao coeficiente de sensibilidade dos micro-organismos, aqui tudo é o cálculo de sensibilidade, tá certo? Então, com relação ao Cinetobacter, nós temos que o cefepime, ele não possui sensibilidade nenhuma, certo? Altamente resistente ao cefepime. E com relação à sulfatrimetropina, também a resistência foi pouco, foi de 1,9%. A sensibilidade foi pouco, de 1,9%, ou seja, também altamente resistente. Eu só vou falar os dois mais resistentes, tá certo? Com relação a pseudomonas, né, nossa amiga do dia a dia dos hospitais, nós temos que a resistência maior foi com relação a cipro, com a sensibilidade de 39,4%, certo? Pouco sensível a cipro. E, em segundo lugar, a resistência maior foi a cefepime, e que a sensibilidade encontrada foi de 40%. Com relação a Klebsiella, nós temos como perfil pouca sensibilidade a ceftriaxona, 23,8%, e pouca sensibilidade a ampicilina e cibartana, correspondendo a 19%. Com relação ao Citrobacter, os antibióticos mais resistentes foram a ampicilina e cibartana, são 16% de sensibilidade, né, sensibilidade pouca, e cefalotaxima, 36%, também pouca sensibilidade. A Escherichia coli possuiu mais resistência, ou seja, menor sensibilidade à sulfatrimetropina, com 49%, e a ampicilina e cibartana, com 33,3% de sensibilidade. O Proteus, ele apresentou maior resistência, ou seja, pouca sensibilidade à sulfatrimetropina, com 25,9%, e a ampicilina e cibartana, com 30,8%. A Serrácea, vocês veem que a gente encontrou um bocadinho de bactéria, né? Apresentou pouca resistência à ampicilina cibartana, 14,3% de sensibilidade, e muita resistência à ceftriaxona, com 33,3%. E o Staphylococcus aureus apresentou pouca sensibilidade ao Astreonam, né, 25%, e também, em segundo lugar, foi as gentamicinas, 64% de sensibilidade. Então, esses dados, né, lógico, a gente estudar as microbiotas dos dois hospitais, né, ou seja, de cada hospital é importante para guiar, direcionar a terapêutica, né? Até mesmo porque nós cruzamos esses dados com os dados da farmacêutica, né, da CCH, que ela lança o consumo mensal de antibióticos. Então, vamos saber por que o cipro está tão resistente, por exemplo. Será que porque estão usando indiscriminadamente o cipro? Por isso é importante esses dados dessas microbiotas, essa comparação dos hospitais e cada hospital fazer o seu dado e comparar também com os dados do farmacêutico e cruzar esses dados, tá certo? Então, a gente, para fechar, né, nós do grupo fizemos uma pesquisa bem interessante com relação à microbiota das mãos de profissionais de saúde, tá certo? Então, eu vou mostrar no que deu essa pesquisa. Está entrando. Só um minutinho. Então, nós, assim, do CCH, sabemos que as mãos dos profissionais de saúde, né, possuem algumas bactérias, né, que próprias de um ambiente hospitalar. Até porque, né, devido ao trabalho, no dia a dia, enfim, e também a falta de cuidado, a falta de aderência de alguns profissionais de saúde com relação à higienização das mãos. Então, pensando nisso, foi feito um estudo com relação à microbiota das mãos de alguns profissionais de saúde no ambiente hospitalar. Então, eu não ia colocar a identificação na cabeça assim, tirar, mas enfim, tudo bem. Então, nós selecionamos 10 profissionais de saúde aleatoriamente, de vários setores, tá certo? Então, dentre esses profissionais foram fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiro, auxiliar administrativo, auxiliar de nutrição. Ou seja, não aqueles só que lidam diretamente com assistência, mas também de outros setores. E os setores foram UTIs, emergência,
SAMI, que é uma parte burocrática, né, dos prontuários, nutrição e dietética e centro cirúrgico. Então, qual foi a metodologia que a gente utilizou para fazer essa pesquisa? Utilizamos o método de difusão em H, segundo o Campbell, certo? Conforme o protocolo da CLSI. O meio foi BHI, certo? E também utilizamos o Comago Orientation e água no local salgado. Tudo isso para orientação, né, do profissional, né, de microbiologia. Então, após semeados nas placas, né, coletamos os suaves das mãos, né, colocamos no meio e depois eles eram semeados nas placas e foram incubados, né, por 24 a 48 horas a 37 graus Celsius. Então, essa aí, né, é a gente fazendo a coleta, né? Então, está aí os profissionais de saúde, né, alguns com alguns adultos, né, então, foi feita a coleta do suave, as mãos dos profissionais. Em seguida, foi coletado, né, o suave no meio de cultura, que foi incubado. Aí são as placas, né, de semeio, no processo de semeio. Isso aí do decorrer dos dias, né? Cada dia a gente vai fotografando, né, como era esse crescimento microbiano. Então, quais foram as bactérias que nós encontramos? Dos 10 profissionais, né, possuía um gram negativo, certo? Foi que cresceu menos bactéria, correspondendo a 10%, esse profissional do centro cirúrgico. Com relação a um profissional, certo? Ele cresceu Staphylococcus aureus e Pseudomonas, correspondendo a 10%. Outro profissional cresceu Staphylococcus aureus e fungos, correspondendo a 10%. Um profissional da área vermelha, que é o setor da emergência, cresceu Staphylococcus aureus. E tiveram 3 profissionais, né, que cresceram bactérias resistentes. Cresceu Pseudomonas, né? E foi o maqueiro, né? Que é aquele que a gente manipula os pacientes de um canto para outro, né? Que às vezes eles não aderem tanto à higienização das mãos. Ele foi que cresceu lá em cima, isso que eu esqueci de dizer. O Staphylo e a Pseudomonas, cresceu 2 tipos de bactéria. Então, essa aqui cresceu Pseudomonas SP, certo? Quase a 10%. Um profissional da UTI cresceu Acinetobacter multiresistente. E tanto profissionais da UTI, das UTIs, 3 profissionais dos setores UTIs e também do Contas Médicas, que é da parte burocrática, cresceu massa nas mãos. E apenas um profissional negativou a cultura. Então, no percentual das culturas realizadas, 90% dos profissionais tiveram culturas positivas para as mãos e 10% de culturas negativas. Área amarela, que é a emergência, porque a emergência, né, dividida na área vermelha e área amarela, foi da área amarela, tá certo? Pseudomonas também foi da área amarela. Tá certo? Negativo foi dizer? Foi o neurocirurgião. O neuro foi negativo, com a graça de Deus. Foi o cirurgião. Tem um pouco os profissionais aqui, mas o que a gente disse foi que foi profissional, foi o maqueiro aqui, porque como ele não tem o setor certo, mas a gente aqui não especificou, mas enfim, o profissional do SAMU que a gente, né, disse, não, só mexe com papelada, né? Então cresceu realmente em massa. Mais alguma dúvida em relação a isso? Então, isso aí foi uma amostra aleatória, né? A gente sabe pegando assim, né? Vem você. Imagine se a gente fosse fazer um estudo de todos os profissionais, de todos os hospitais, né? Foi, a gente pegou. Exato. Então, isso aí, assim, até uma sugestão de estudo interessante para se fazer nos hospitais, porque a gente faz esse trabalho, né, passa para os profissionais, né, os resultados. Isso até aumenta a aderência deles à higienização das mãos, certo? Porque imagina um profissional que trabalha no contas médicas e parte burocrática, que pensa que está ali protegido, mas na verdade não está, né? Então é isso. Nada essa demonstração do comparativo do
dos hospitais está no blog, tá? Postou no blog. E postou no blog. Esse das mãos também postou, não foi? A Lúcia. A gente postou. Nós postamos das mãos outros estudos, tá certo? Porque como esse foi um estudo que a gente fez, que foi um estudo mesmo por curiosidade, a gente não poderia identificar no blog, tá certo? Mas no blog tem outros estudos já publicados com relação à implementação de profissionais de saúde. Esse da pesquisa das mãos, a gente fez para uma palestra no hospital Retributo, e aí demonstramos essas ideias, as estatísticas, e aí fizemos a sensibilização da lavagem das mãos. Quando a gente foi colher, fazer a coleta desse material, a gente perguntava quanto tempo fazia que tinha colhido ou tinha lavado as mãos. Era muito natural dizer que tem umas 3 horas. Lavou as mãos. A pessoa já assistente, dizer tem umas 2 horas. Então, assim, comumente não. A gente observou que comumente os profissionais não lavam as mãos. E aquele profissional que a gente gostaria de ter colhido, que foi o pessoal da higienização, a gente não conseguiu colher, porque todos diziam, eu acabei de lavar as mãos. Foi o que realmente mais aderiu à higienização das mãos. Mas esses materiais, essa que a gente relatou hoje pela manhã com relação ao comparativo tem no blog, é outra publicação que a gente fez. Agora eu vou passar para a Georgina, que vai Deixa eu fazer só um pequeno comentário. É muito interessante esse trabalho que vocês divulgassem, até para o Ministério Público, no sentido da insalubridade, porque a gente tem muita dificuldade, enquanto CCH, que os profissionais possam estar em comissão do CCH, porque eles perdem a insalubridade quando sai da assistência, enfermeiros e tal. Imagine vocês mostraram aí que o profissional, ele está, a maior prevalência foi no profissional que apenas manuseia o material, quer dizer, o prontuário. Não foi isso? Então isso é muito importante. Eu acho que esse trabalho, acho que vocês poderiam aprofundar, porque isso vai dar um respaldo para a lei, para que possa ser revista essa lei, no sentido de que todos os profissionais dentro de uma unidade estão expostos e têm direito à insalubridade. Eu concordo que isso aí deve ser divulgado, sim. Existem outros estudos que mostram isso. Assim, nós não publicamos esse estudo, porque todo estudo tem que passar por um comitê de ética para ser publicado. E esse aí a gente fez só para uma palestra no hospital, mas a nossa pretensão, né, assim, todas as CSHs também buscam fazer isso, é fazer um estudo mais, né, embasado, com cálculo de estatística, tem que calcular uma amostra, enfim, para mostrar mesmo a importância desse problema de saúde, né, dessa questão de salubridade que nós estamos lutando, né, enquanto profissionais. Com relação ao profissional, especificamente do SAMI, depois da palestra, a gente foi em alguns setores específicos, UTI, SAMI, centro cirúrgico não, a vermelha, a amarela, a gente foi comentar sobre a nossa pesquisa, o que a gente estava querendo incentivar, que foi a lavagem das mãos. No SAMI, o pessoal não é da assistência, então a gente teve que explicar o que era o massa, explicar o que causava para eles, o que implicava para a vida deles. Com relação aos prontuários, o que a gente tem lido com relação ao MRSA nos prontuários, que após 2 anos, né, Lívia? Mais ou menos 2 anos que a gente leu alguns artigos, ele ainda pode ser contaminante. O prontuário que está contaminado por massa. Então, assim, o que é que a gente vê? Os profissionais manipulam o paciente e vai para o prontuário sem lavar as mãos. Então, os prontuários ficam, a gente sinaliza, e essa sinalização, todos os pacientes que precisam ser sinalizados com bactéria muito resistente, a gente sinaliza o prontuário e essa sinalização vai para o prontuário dele até o SAMI. E eles acharam interessante, eles diziam, a gente via que vocês sinalizavam, colocavam, e aí foi entender. Então a gente sensibilizou, e hoje quando a gente entra no SAMI tem uma pia, um sabonete, álcool em gel, e eles manipulam de luva. Então houve essa sensibilização e realmente eles estão aderindo à lavagem. Inclusive, existe um relato de um hospital que após o prontuário ser utilizado, quando ele vai para o SAMI, ele é selado, ele é envolvido em material plástico, justamente porque foi feito um estudo. Naqueles hospitais, eles observaram um nível de contaminação muito grande daqueles papéis, que são manipulados por todos os profissionais.
Minha gente, quando a gente se reuniu para fazer esse trabalho, eu digo, eu vou dar a minha contribuição. Como eu estou sozinha no Pedro, e não tem assim, ainda não começou o trabalho de pesquisa. Tem as nossas pesquisas diárias, mas não, assim, eu ainda não institucionalizei o trabalho efetivo. Então, eu digo, bom, eu vou botar para funcionar e a gente vai contribuir de uma forma lúdica. E para encerrar esse trabalho, a gente vai apresentar um ensaio de um cordel. Certo? Vamos passando. Todo ser visto tem forma e lugar na natureza, dos bichinhos bem grandes, aos que têm delicadeza, falamos dos pequeninos, os de pouca gentileza. Fungos, vírus, bactérias, todos são muito importantes. Degradam os organismos, são eles itinerantes, passam de um bicho para o outro, felizes e pululantes. Tão pequenos os bichinhos, não são vistos a olho nu. Preciso ter microscópio com lente de vidro cru, e Minhoca assim criou, para mim, para tu. Das bactérias sabemos como podem ser vizinhas. Provocam muitas doenças dessa casa e na vizinha. Elas vão nas mãos sujas e em todas as sujeirinhas. São tantas as bactérias e cada uma mais forte é. Atacam qualquer pigmento, menino, velho, homem, mulher. Não respeitam nem os bichos, afetam no cabelo ao nosso pé. Elas têm formas diversas, são faceiras e unidas. São em formas de copos, bastões, foices, espirilos e vibriões. De mãos dadas danadinhas, vão e vêm as readinhas. Transmitem assim a bactéria, botulismo, cólera, difteria, qualquer luxa lisibranha, brucelose, tifo, câncer e disenteria. Pneumonia, antraque, acne, furúnculo, ainda se vê todo dia. Muito mais doenças sabemos que os micro-organismos causadores são, mas tem meios de evitar estes males de montão. Basta que se adote a rotina de estar sempre lavando as mãos. Assim, meu amigo, entenda, todos temos a missão. Quando sair do banheiro é obrigado a lavar mãos, também após cuidar de um paciente ou em banco, para que a gente não propague as doenças. Então, vamos todos atentar para a lavagem das mãos. Eu queria que o grupo todo no final fosse lá na frente, né, pra gente. Quando ter isso. Olha o grupo aí. Isso. Deixa eu abrir, fazer bem aberto aqui. Gente, o cordel está no blog, viu? Podem acessar e ler todo o blog. Aplauso aí, gente.